Ao aprender a codificar, os iniciantes, muitas vezes, são confrontados com dois caminhos, front-end e back-end. Desenvolvedores front-end versus back-end. Item: os desenvolvedores de front-end criam a aparência de um site. Item: desenvolvedores de back-end criam como um site funciona. Digamos que você queira criar um site WordPress para o seu negócio. O desenvolvedor front-end criaria o tema, as imagens, o estilo e a apresentação. Embora o desenvolvedor de back-end possa trabalhar no gerenciamento do banco de dados, bem como nos problemas de usuários, segurança e desempenho do site. Os desenvolvedores de front-end usam principalmente três linguagens de programação: HTML, CSS e JavaScript. Nos últimos anos, o papel do desenvolvedor de front-end evoluiu e, portanto, os desenvolvedores profissionais de front-end também podem considerar o desenvolvimento de habilidades JavaScript mais intermediárias a avançadas, além de desenvolver experiência usando ferramentas de linha de comando e uma estrutura. Os desenvolvedores de back-end precisam ser proficientes em linguagens de programação que são renderizadas no lado do servidor de um site ou aplicativo. As linguagens de programação de back-end mais populares são PHP, Ruby, Python, Node, JS e Java. Normalmente, um bom desenvolvedor de back-end será mestre em uma dessas linguagens, mas familiar o suficiente para codificar em uma segunda ou terceira linguagem de programação. Os desenvolvedores de back-end também precisarão ser proficientes em trabalhar com bancos de dados como MySQL, Oracle e SQL Server. Se você ainda não possui experiência em nada disso, comece alguns cursos de desenvolvedor para iniciantes em algumas linguagens de programação diferentes para ver qual delas chama sua atenção. Então, que tipo de habilidades um desenvolvedor front-end precisa versus um desenvolvedor back-end? Os desenvolvedores de front-end trabalham na aparência e na interface do usuário do site e, além das linguagens de programação listadas anteriormente, o desenvolvedor de front-end deve ter algumas habilidades em usar ferramentas de design como o Photoshop, Sketch ou Figma. Os desenvolvedores de front-end também devem conhecer os conceitos básicos de hospedagem na web e compra de um domínio. Os desenvolvedores de back-end, por outro lado, precisam ter habilidades de pensamento crítico. Um desenvolvedor de back-end geralmente está depurando código, além de projetar sistemas para a interação do usuário com o site. Perguntas que o desenvolvedor de back-end deve responder: onde os dados são armazenados? É armazenado com segurança? Se o tráfego do site for 100 vezes durante a noite, o site poderá escalar sem travar. Como posso adicionar um novo recurso ao site, sem interromper a funcionalidade atual? Como posso testar um site, geralmente em uma plataforma de teste ou executar testes usando desenvolvimento orientado a testes, para que o usuário final experimente o mínimo possível de erros e bugs? Pessoas com habilidade no desenvolvimento de front-end e back-end são frequentemente chamadas de desenvolvedores de full stack. Em outras palavras, eles têm uma gama completa de habilidades que podem ser aplicadas à interface do usuário e tudo o que a faz funcionar em segundo plano. Algumas pessoas consideram um desenvolvedor de full stack não tão bom quanto um desenvolvedor de front-end ou back-end. Como desenvolvedor, ter proficiência de front-end e back-end significa mais oportunidades.
Você poderá se candidatar a mais cargos de contrato, meio período ou período integral. Como freelancer, você poderá realizar mais projetos sem se limitar apenas ao front-end ou back-end. Do ponto de vista do cliente ou do empregador, você será capaz de entender os projetos como um todo. Tanto como ele precisa funcionar para o usuário quanto em segundo plano. Você lhes dará um ponto de contato para todas as suas necessidades. E você poderá apoiá-los quando as coisas derem errado de ambos os lados. Isso o torna ainda mais valioso a longo prazo. A demanda de desenvolvedores de front-end e de back-end está crescendo continuamente. Portanto, a escolha de um deles pode ajudá-lo a criar a carreira ou o negócio que você sempre desejou. Não deixe de explorar os dois mundos de desenvolvimento para determinar qual é o mais adequado para você.